Bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia política, em que nós iremos tratar a respeito da teoria política de Aristóteles. Lembremos que Aristóteles é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Mas ele também era um cientista, não só um filósofo. Um exímio observador dos detalhes da natureza, do comportamento animal e dos fenômenos naturais. Portanto, é deste senso de observação que Aristóteles tira o seu princípio fundamental da teoria política. Ele diz que o homem é caracteristicamente um animal político. Como nós sabemos, os animais têm relações utilitárias com a natureza, instintivas, que procuram garantir a sua sobrevivência. O homem também tem uma relação utilitária com a natureza, procurando a sua sobrevivência, mas, segundo Aristóteles, não é isso que o caracteriza como humano. Isso o caracteriza como um animal qualquer. O que caracteriza especificamente o ser humano como humano é quando ele percebe a sua vida em comunidade, é quando ele analisa esta vida em comunidade e procura de alguma maneira interferir. Portanto, o homem é um animal que percebe os problemas da polis, analisa esses problemas e de alguma maneira se envolve com esta realidade para poder interferir nela. Então, o homem é um animal da polis, ou seja, é um animal político. Para que esta vida em sociedade ela seja boa, ela seja sustentável, é necessário que haja um objetivo. Portanto, Aristóteles caracteriza este seio comunitário como um lugar em que as pessoas precisam buscar o que ele chama de bem comum. Conhecemos pela ética, pela perspectiva ética de Aristóteles, que o homem deve buscar a eudaimonia, ou seja, o contentamento, ou a alegria, ou a felicidade de estar vivendo. Mas essa felicidade, ela não é somente a busca das necessidades individuais. É necessário que o ser político, ou o animal político, que é o homem, não busque somente a sua própria felicidade ou contentamento, mas é necessário que ele procure o bem de todos, ou o bem comum, ou essa eudaimonia, ou felicidade coletiva. É necessário que ele queira que toda a polis partilhe desta mesma eudaimonia individual. Mas veja que para que isto seja garantido, ou seja, para que este bem comum seja garantido, é preciso que exista algum mecanismo de controle caso os cidadãos da polis busquem os seus próprios interesses e fiquem, então, imersos no seu próprio egoísmo. E este mecanismo de controle, Aristóteles chama de Estado, é o establishment, é um grupo de poder ou uma força que possa ser colocada sobre esta sociedade, este lugar social que chamamos de polis, que chama-se de polis na Grécia, e então este sistema possa garantir que este bem de todos seja salvaguardado, este bem de todos seja garantido, e de forma que, assim, é necessário que estes cidadãos, estes homens, né, este ser político, dê autorização para que ou uma pessoa ou um grupo de pessoas esteja governando, esteja acima de todos, para que isto seja garantido, né? E este bem comum seja garantido. E esta autorização é o que Aristóteles chama de o contrato social. O contrato social nada mais é do que a autorização do cidadão da polis para que esta instância de poder possa ingerir, possa se estabelecer sobre a sua liberdade. Então, parte da liberdade
deste cidadão da polis então entregue a essa instância de poder para que ela garanta esse bem comum. E a isto chamamos de o contrato social, o acordo entre o cidadão e o poder, e o governo e o Estado, de tal forma que esse Estado tem uma certa soberania para interferir nas questões da polis, ao ponto de garantir que o bem comum se estabeleça neste lugar social. E para que isso aconteça, também é necessário se imaginar formas de esse governo atuar. Mas é interessante que Aristóteles dá um salto qualitativo na análise das formas de governo em sua teoria política com relação à teoria política platônica, com relação à teoria política de Platão. Para Aristóteles, não há uma forma de governo ideal. Então ele dá um salto qualitativo na perspectiva de que ele sai um pouco do idealismo platônico. Ele entende que há uma intenção estabelecida sobre tanto os cidadãos quanto as formas de governo, que seria este bem comum. Isto seria uma espécie de idealismo aristotélico, mas com relação a esta psicose, quase que psicose, de tornar tudo uma sombra do mundo das ideias, então Platão estabelece então o rei filósofo como o sistema, a monarquia dos filósofos como o sistema de governo ideal. Diferentemente, Aristóteles diz que qualquer sistema pode ser ideal desde que quem esteja governando tenha boas intenções de promover o bem comum. Veja que há outro salto qualitativo nesta perspectiva aristotélica, porque ele, de alguma maneira, acredita que não precisa ser um filósofo. Então, ele entende que o sistema social precisa caminhar numa ideia de que não há superioridade nem intelectual. Então, assim, pessoas que não necessariamente têm a mesma condição intelectual podem estar no andar superior de poder, desde que essas pessoas estejam bem intencionadas. Então, não há superioridade a não ser a superioridade intencional. Então é curioso esse salto qualitativo de Aristóteles, porque ele compreende que não precisa ser um filósofo, pode ser qualquer pessoa da polis, desde que ela tenha uma visão do bem comum. Mas ele também admite que uma aristocracia também poderia ser bom. Um grupo de pessoas que, de comum acordo, procuram também o bem comum. E o problema seria que essa aristocracia, como em Platão, se tornasse uma oligarquia e este grupo passasse a pensar somente nos seus próprios interesses, ou então enriquecer e se tornaria uma plutocracia. Da mesma forma, na monarquia seria um problema se o monarca se tornasse um tirano e a sociedade ficasse submetida aos desejos desse tirano. Então, assim, tudo é uma questão da intenção ou da ideia de que este monarca ou este grupo de pessoas tivesse, então, se tivesse boas intenções, está tudo bem. Igualmente também uma democracia. E neste momento, na análise da democracia, é que Aristóteles dá um salto qualitativo maior ainda. Ele passa a relativizar, ele passa a compreender que um mesmo sistema de poder ele pode ser bom ou ruim. Não existiria, não pensaríamos em algo similar necessariamente para caracterizar. Nós podemos relativizar, nós podemos compreender que a democracia, em alguns casos, e segundo Aristóteles, quando a maioria das pessoas estão pensando no bem comum, a democracia é um sistema de governo bom. Quando a maioria das pessoas estão pensando no bem de si mesmas, então a democracia se torna um governo ruim também. Então veja que Aristóteles prefere correr o risco de nós termos uma sociedade de sofistas, uma
um paraíso de pessoas que vencem pela argumentação, ele prefere correr esse risco do que necessariamente demonizar a democracia. Ele acredita que a democracia pode ser um bom sistema e talvez, inclusive, dos males o menor. Ele caracteriza a democracia como um bom sistema de governo, desde que a maioria das pessoas, a maioria da população, por ser um sistema, um governo do povo, né, democratos, né, kratos de poder e demo, povo, então, se a maioria deste povo, né, que está no poder, quiser a eudaimonia coletiva, está tudo bem, a democracia mesmo com o risco de se tornar um paraíso de sofistas. Então está aí a teoria de Aristóteles, que se desenvolve de forma bastante contemporânea. Muitos dos conceitos aristotélicos continuam aí permeando os discursos políticos e os sistemas de poder que acontecem pelo mundo. Então, compreendemos que de Platão para Aristóteles temos um significativo salto qualitativo, conceitual, e eu espero então você na próxima aula, onde veremos alguns conceitos importantes da filosofia política. Um grande abraço e até a próxima.